fogo antes de buscar os meninos na escola. Enquanto as irmãs estão se preparando para ir buscar os meninos na escola, nós vamos receber a nossa amiga Andréia. Eu pensei que vocês não iam aplaudir a Andréia. A Andréia está escrevendo para nós de Coroatá, no estado do Maranhão. E ela quer saber o seguinte: Pastor Samuel, o dilúvio de Noé de fato aconteceu ou foi apenas uma história contada pelos antigos? Tá aí, a Andréia quer saber. Taca na tela, uau, não é que a Bíblia tinha razão? Taca na tela, taca. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? No A Bíblia Tinha Razão de hoje, recebendo a pergunta da nossa amiga Andréia de Coroatá, no estado do Maranhão. Ela quer saber se o dilúvio de fato aconteceu ou foi apenas uma história contada pelos antigos. Eu tô aqui ou tô aqui? Aqui, né? Tô aqui nessa câmera. Tá bom. Andréia, eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz, né? Olha, a irmã já acordou. Acordou a irmã, olha. Tá bom, irmã, já chega. Ei! Só assim pra ela se calar. Só assim pra ela se acalmar. Andréia, eu acredito no que diz a Bíblia, né? No que diz a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte. Gênesis 6:9. O dilúvio de Noé é descrito como um evento global, né? A Bíblia diz que é descrito como um evento global. Toda a terra teria sido coberta por água, apenas Noé, sua família e os animais na arca sobreviveram. Então Deus teria prometido nunca mais destruir o mundo com o dilúvio, simbolizado pelo arco-íris, né? É isso que está lá na Bíblia, e eu creio nisso. Eu, pastor Samuel Gomes, creio nisso. Eu creio assim, né? Eu creio no que diz a Bíblia. Porém, a gente aqui, Andréia, a gente traz os dois lados, né? A gente traz o lado religioso, mas também o lado científico, e aqui a gente sempre é justo. Como eu não tenho conhecimento arqueológico, eu fui consultar a Grandões da Galileia. E conversando aqui com alguns grandões da Galileia, minha amiga Andréia, eu perguntei: olha, existe alguma evidência de que o dilúvio de Noé aconteceu? Qual é a evidência científica que tem? Então fui perguntar aqui a Grandões da Galileia, e eles responderam da seguinte forma, né? Da seguinte forma. Os arqueólogos, eu conversando aqui com os arqueólogos. Os arqueólogos e geólogos, eles nunca encontraram provas de um dilúvio mundial. O quê? Não acredito. Nunca encontraram essas provas. Eles nunca encontraram de um dilúvio mundial que cobrisse toda a Terra. Mas há fortes evidências de grandes enchentes regionais na antiguidade, que podem ter dado origem à história, segundo eles, né? Eu não acredito. Eu acredito que essas histórias só corroboram para o que de fato aconteceu. Mas vamos ver o que os arqueólogos e os geólogos grandões da Galileia estão dizendo, né? Por exemplo, eles falam de enchentes na Mesopotâmia. Aconteceu essas enchentes na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Há registro de uma inundação catastrófica, né, que aconteceu ali por volta do ano 2900 a.C. Também há evidências de enchentes no épico do Gigamex, né? O épico de Gigamex é um texto sumério
mais antigo que o Gênesis, que também fala de um grande dilúvio e um homem que constrói uma arca muito parecida com Noé. Nós não temos garantia, viu, Andréia, de que esse Gilgamesh de fato é mais antigo do que a Bíblia. É o que dizem grandões da Galileia, que ele é mais antigo do que a Bíblia. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas de que o épico de Gilgamesh é um texto sumério, e eu tenho minhas dúvidas de que de fato ele é mais antigo do que a Bíblia. Eu acho que não há provas suficientes para garantir isso, mas grandões da Galileia estão dizendo que ele é mais antigo do que a história bíblica, né? A geologia moderna, o que diz a geologia moderna? A geologia moderna, ela mostra que o fim da Era do Gelo causou um detrimento de geleiras elevando mares e inundando planícies, o que pode ter sido lembrado como um grande dilúvio, né? Então, existe esse lado dos geólogos, né, dos arqueólogos, mas também tem a interpretação religiosa. Muitos religiosos, muitos teólogos religiosos veem o dilúvio não apenas como um evento físico, mas como uma mensagem espiritual. Veem como um símbolo de purificação do mundo, né? Uma ligação sobre o arrependimento e a fidelidade de Deus. Vê o arco-íris como um sinal da misericórdia divina. Então, minha amiga Andréia, existem essas... Ei, irmã! Ei! Irmã! Meu pai do céu! Vai se calar não, essa ordinária. Não se cala não. Quando ela tá assim, ela não se cala não. Quando ela tá desse jeito, ela não se cala não. Uma ordinária dessa. Então vamos lá, Andréia. Cala a boca, risadinha. Então, o dilúvio, segundo a Bíblia, eu acredito que foi literal, né? O dilúvio, eu acredito que ele cobriu toda a terra e destruiu toda a vida fora da arca, né? Então, houve um grande dilúvio. Existem outros que afirmam que esse dilúvio foi apenas regional, né? Que houve um grande dilúvio regional, provavelmente na Mesopotâmia, que inspirou essa história bíblica, né? Então, eu não acredito nisso. Eu acredito de fato na Bíblia. Existem também outros que acreditam que é apenas simbólico, é uma narrativa espiritual sobre justiça e arrependimento e renovação. Mas eu, pastor Samuel Gomes, defendo que este dilúvio de fato aconteceu, né? Não é porque não temos evidências científicas para a gente dizer que não aconteceu, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus. Eu acredito na Bíblia, né? Então, tem uns que dizem, não, foi só ali naquela região. O escritor acredita que foi mundial, porque era só aquele mundo ali que eles conheciam e tal, aquela coisa toda, entendeu? Mas o pecado estava espalhado por todo o mundo. E se esse dilúvio foi apenas regional, não fazia sentido Deus pedir para Noé colocar os animais, se ele foi apenas regional, né? Então não fazia sentido isso, entendeu? Então, se foi apenas regional, para que preservar animais? Preservava só a família de Noé e pronto. Os animais estariam seguros em outros lugares, né? Entendeu? Então eu acredito que de fato o dilúvio aconteceu, foi universal, e por isso Noé teve que colocar um casal de cada espécie, né?
2 casais de cada espécie, um casal de cada espécie, não sei detalhes, né? Mas não lembro detalhes. Eu sei, mas não lembro, né? Porque já li o texto várias vezes, mas não estou lembrado se foi 2 casais de cada um ou se foi um casal de cada. Eu sei que ele fez isso direcionado por Deus. E então, nós preferimos ficar com a Bíblia. Tem muita coisa que a ciência não mostra, que a ciência não comprova, mas que de fato aconteceu, né? Muita coisa. Por exemplo, até há pouco tempo, acreditava-se que o rei Davi era apenas uma história, apenas um personagem fictício, mas agora a ciência, depois de muito tempo, comprovou de fato a existência do rei Davi, né? Existem muitos filósofos aí que a gente só ouve as histórias deles, mas que não tem nenhuma evidência de que de fato esses homens existiram. E isso, pelo fato de não ter essas evidências, não quer dizer que essa pessoa não existiu, que o fato não aconteceu, tá bom? Então nós preferimos ficar com a Bíblia porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível palavra de Deus. E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que Uau! Não é que a Bíblia tinha razão. a Bíblia sempre vai ter razão, nós sempre vamos estar equivocados. E você que acompanhou este vídeo, você concorda que o dilúvio aconteceu? Ou você concorda que foi apenas parcial ali naquela região? Qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o dilúvio foi universal ou foi apenas regional? E Noé teve aquela impressão de que foi o escritor da Bíblia, de Gênesis, que a gente acredita que foi Moisés que escreveu, achou que foi mundial e colocou lá, né? Qual é a sua opinião? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita que o dilúvio foi mundial ou apenas regional? Coloque aqui nos comentários, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Prometo voltar na terça-feira, se Deus nos permitir, com mais um Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão.